Patrick Reimerink, é isso? Isso, Patrick Reimerink, isso Então tá mesmo. certo. Estava certo aqui na lauda, mas apareceu errado lá no teleprompter. Eu fui pelo teleprompter, me lasquei, me danei. Tomei um gol aqui, sem querer. Hã? Bom, Patrick, boa tarde de qualquer forma. Desculpa aí o erro aí. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão de manutenção. Vamos começar pela vantagem, né? O aumento do percentual de biodiesel é, ele é saudável sob vários aspectos e o governo tem uma política de aumentar cada vez mais o percentual aí de biodiesel ao combustível fóssil, né? Primeiro que as vantagens são enormes, depois a gente fala dos problemas que podem ocorrer. Vantagem é total. Sim, nós temos menor pegada de carbono, redução nas emissões dos gases de estufa, ele também estimula, né, a agricultura e também a parte econômica. Então, pensando na parte de sustentabilidade, é um combustível muito interessante. Agora, a origem dele é diversa, né? Por exemplo, ele pode vir da soja, e aí é um óleo vegetal, ou ele pode vir, por exemplo, da gordura animal que se sobressai, né? Que é o sebo, né? Que seria descartável, e aí já é um produto animal. Tudo isso se somando a um terceiro produto que é diferente, que é o combustível fóssil. A produção a partir de uma matéria-prima vegetal, como soja, ou a partir de uma proteína animal, como é a gordura ou o sebo bovino, ela segue os mesmos princípios e ela cria um produto exatamente igual que pode ser adicionado tanto um como o outro? Explica para mim isso, porque eu realmente não tenho conhecimento dessa parte. De forma geral, sim, seriam compatíveis, né? O que muda seria a questão do ponto de entupimento a frio dos filtros. Então, a gente costuma dizer que quando o biodiesel é feito de gordura animal, ele seria mais para uso na parte do norte, nordeste do Brasil, que são regiões mais quentes. Para regiões mais frias, o biodiesel feito de soja, ele vai melhor, justamente por essa questão de parafinamento e criação ali de entupimento a frio, tá? Agora, ô Patrick, como é que é a regra? Porque eu vou lá no posto e abasteço, ou pego o biodiesel no posto. Não está escrito lá que a base dele é de óleo vegetal ou é de óleo de proteína animal. Qual é o critério? Eu queria saber. As próprias distribuidoras, elas já têm essa regra. Ah, Então, eles sabem que se for gordura, eles já vão destinar para a região norte e nordeste. Se for de origem vegetal, eles já destinam mais para a região sul. tá. E um equipamento que trabalhou durante algum tempo na região sul, que usou esse biodiesel que veio a partir da soja, de origem vegetal, se ele for transferido para uma região mais quente do Nordeste, esse equipamento, e lá ele vai utilizar um biodiesel diferente, produzido a partir da proteína animal, vai sofrer algum dano ou essa modificação é automática? Não vai sofrer nenhum dano. Trabalhar em temperaturas maiores não tem problema. O problema é em regiões mais frias. Então, você ter um equipamento com um biodiesel de origem animal na região sul, no inverno, pode ter o problema de parafinamento ali, de ele ter um entupimento a frio, né? Tem equipamentos que possuem resistência elétrica para o aquecimento do combustível e também existem aditivos para evitar isso. Então, de forma geral, não teria problema, tá? Então, o que se recomenda, quer dizer, mesmo estando na região com o biocombustível perfeitamente adequado àquela região, mais quente ou mais fria, o que se recomenda é o uso desses aditivos e outros implementos para que mantenham bicos limpos, sei lá, filtros e etc. E tal. Como é que é essa manutenção, que aqui é o X da questão? E aí cabe uma pergunta também. Na medida em que se aumenta o percentual de biodiesel, você utilizar mais esses protetores ou limpadores? Sim, falando assim de forma geral, né, dos pontos contras, né, vamos falar assim, o biodiesel ele tem uma característica de higroscopia, né? O que é isso? Ele absorve mais água. O combustível de origem de petróleo ele não tem essa característica. Já o biodiesel tem. Então ele
dentro do tanque, ele começa a acumular água, e nessa água, com os micro-organismos do ar, você pode ter a formação ali de colônias de bactéria. Então, essa bactéria ela vai viver nessa água e ela vai se alimentar ali do bio, né? E com isso, você pode ter geração ali de borras, até vernizes, e esse que é o problema. Então, quanto mais biodiesel você tem, mais você tem essa questão de higroscopia, né? De acúmulo de água. E aí a orientação é justamente essa: você drenar os tanques, utilizar aditivos como biocida, estabilizadores, e também assim o biocida ele diminui a resistência à oxidação, né? Então assim um combustível de origem de petróleo que tem a vida de 6 meses, com o biodiesel ele reduz ali para cerca de 30 dias a 60 dias. Por isso que a gente recomenda esses cuidados, tá? Tá. Eu estou aqui pensando cá com meus botões, como diz aquele ditado. É um processo inverso, então, do etanol, por exemplo, porque o etanol, quando você utiliza o combustível fóssil, que é a gasolina, no carro, com o tempo o óleo vai escurecendo e vão se criando crostas dentro do motor. Quando você utiliza o etanol, o óleo está sempre limpinho, ou seja, não existe a criação de sujeira ou de crostas no óleo que movimenta o motor. Tem alguma coisa a ver isso? Não. É o contrário? Com o biodiesel seria nessa questão de. Não, não é no óleo do motor, tá? Não é no óleo lubrificante. O que acontece é no próprio óleo diesel. Então, quando você tem o biodiesel, ele tem essa tendência de acumular mais água, e aí nessa água você tem a proliferação de bactérias. Então, assim, ou você elimina essa água, drenando diariamente, tendo todos esses cuidados, ou você entra também com a questão de aditivos, para separar mais ainda essa água do diesel, para você poder fazer o processo de drenagem, e também você pode entrar com bactericidas, né, que seria o biocida, para você eliminar essa bactéria no diesel. Com isso, você aumenta a sobrevida do motor, o tempo de vida útil do motor? Você já chacoalhou a cabeça aí e eu vi que sim, né? E aí, a minha pergunta é: quanto mais velho o motor, mais esses aditivos você vai ter que usar, porque ele pode estar criando, pode estar, eu não conheço, ele pode estar criando mais borra, etc. e tal. A vida útil do motor, o tempo de vida dele, em função da utilização do biodiesel, carece de mais utilização de aditivos? Se for um combustível que ele está em boas condições, dentro do prazo de uso dele, que é de 30 a 60 dias com o B15, você pode usar normalmente. Agora, se você tiver um combustível que ele vai ficar parado mais do que 60 dias, aí sim ele carece de mais cuidado com aditivos. Falando em equipamentos, equipamentos mais antigos utilizavam um sistema de injeção mecânico. Sistema de injeção mecânico, ele não é tão sensível a essas crostas, a essas impurezas quanto o eletrônico. O sistema eletrônico, de injeção eletrônica, as folgas são menores, você tem componentes ali, como uma válvula M-prop, né, que a gente chama, que ela é acionada via eletromagnetismo. Então, qualquer resíduo ali pode travar ela, né? Já num sistema mecânico, você não teria essa sensibilidade. Então, de uma forma geral, se o combustível estiver em boas condições, ele vai funcionar para ambos, porém, o sistema de injeção mecânico ele seria mais robusto, né? É, e Do de que o uma, eletrônico. E de Pode uma falar. forma, e de uma forma geral, apesar da melhora dos motores e dos combustíveis, os carros a diesel, agora a biodiesel, sempre tiveram que ter uma manutenção mais cuidadosa, diferente dos carros que são a gasolina ou flex, gasolina e etanol, né? Sempre tiveram que ter uma manutenção diferente por conta disso, entupimento de bombas, formação de crosta, mesmo quando não se adicionava o biodiesel. Exatamente. E aí o que a gente orienta é que sigam sempre o manual do fabricante, Tá. porque a gente tem um time de engenharia que faz todos os tipos de teste possíveis, né, com esses combustíveis, desde a época de diesel puro até passando pelos percentuais aí de biodiesel que vem subindo, né? Então, nossa engenharia sempre fez diversos testes e eles determinam quais vão ser os intervalos de troca de filtro, de óleo. Então, essa é a minha recomendação para que
sigam isso à risca, tá? É. Porque isso foi estudado. Não, é perfeitamente correto isso. O manual de instruções é para ser seguido, porque ele foi estudado e testado para você ter longevidade aí com a sua máquina, seu equipamento, o motor do seu trator e etc e tal. Porque tem gente que lê lá e fala, isso é invenção do fabricante, ele está querendo que eu gaste dinheiro à toa aqui. Não é não, meu amigo. Avião dura 20, 30 anos porque a manutenção em aviões, principalmente aviões comerciais, aviões particulares, aí já pode acontecer algum pulo do gato. Mas em aviação comercial, não existe licença para voar se a manutenção não for feita. Deu X horas de voo, tem que trocar tal peça. Deu X horas de voo, tem que trocar e não tem choro nem vela. Por isso que o avião dura muito tempo. Foi boa a minha comparação? Sim, muito boa. Gostei da analogia. Ok, só para a gente fechar aqui, que o nosso tempo está se esgotando. Já existem algumas frotas, o Grupo MAGE, por exemplo, o Grupo JBS, já tem alguns caminhões rodando com 100% biodiesel. E eu já conversei com eles, inclusive, eles rodam 100% biodiesel e sem fazer nenhuma alteração de fábrica, pelo menos foi o que me disseram com esses motores. Eles têm que ter um cuidado maior com isso, justamente pelo percentual de biodiesel ser 100% e não ter o combustível fóssil? Sim, isso é o que a gente chama de frota cativa, né? Ah, Essa frota ela é acompanhada de perto. Eles pegam amostras tanto do biodiesel quanto do óleo lubrificante do motor. E se você tiver um biodiesel dentro ali do prazo de vida dele, com a estabilidade ainda oxidativa, eu vejo assim que é possível, mas precisa ser conversado com o fabricante, tá? Isso é uma coisa que tem que ser conversado e acompanhado de perto, mas eu vejo que sim, que é possível, tá? só que agora eu reportei aqui, me chamou a atenção. Você disse que ele tem um tempo de vida útil, então a armazenagem as pessoas precisam ter cuidado, porque às vezes você pega tanques e galões e leva para a fazenda, porque você não vai ficar levando a máquina para abastecer no posto e deixa lá. Então precisa tomar cuidado com isso também, com o prazo de validade e tempo de armazenamento. Perfeito. Eu diria até que o mais importante não é nem o diesel no tanque da máquina, mas sim o diesel no tanque da fazenda, por exemplo. Existem muitas contaminações cruzadas. O que que é isso? A pessoa pega um galão de um defensivo agrícola e enche com diesel e coloca no tanque. Então ali ele já contaminou o diesel e pode ter problema no sistema de injeção. Outra coisa, o tempo de vida de um B15, ele vai girar ali em torno de 30 a 60 dias. Então, quando você tem o tanque, esse tanque da fazenda, ele tem um respiro. Esse respiro a gente orienta de evitar que entre impurezas, insetos. Então, você tem que ter um filtro ali nesse respiro do tanque. A gente orienta também o tanque ter uma leve inclinação de 1 a 3%, para que a água ela é mais pesada, então ela vai ficar no fundo desse tanque. E aí o ideal é que ela fique voltada para o dreno, para você poder fazer essa drenagem diariamente, tirando essa água, essas impurezas, né? E o biodiesel também ele tem uma característica dele não ter compatibilidade com alguns tipos de materiais. Por exemplo, você tem um tanque na sua fazenda e coloca um pescador, algum tubo ali de cobre. Esse tubo de cobre ele acelera muito a degradação desse diesel. Então existe uma série de cuidados aí a ser feito nessa armazenagem, tá? Não só pelo tempo, mas compatibilidade de materiais, como ele é higroscópico, ele junta água. Se for um tanque metálico, ele pode gerar ferrugem. Então, assim, existe uma série de coisas aí que a gente orienta que tomem cuidado, tá? Legal. Olha, detalhes, parece a música do Roberto Carlos, detalhes tão pequenos de nós dois, entre o motor e o biodiesel, que são fundamentais aí para a durabilidade do seu motor, da sua máquina. Coisas que eu não sabia. E acho que muita gente não sabe, porque faz coisas aleatórias, né? Eu vou dar um mau exemplo aqui, que é meu. Na primeira geração do Pro-álcool, isso décadas e décadas atrás, quando surgiram os primeiros carros a álcool, os postos de combustível fechavam na sexta-feira à noite. E às vezes você precisava viajar e não tinha combustível, o etanol não tinha para você abastecer. Então eu cheguei a utilizar muito desses álcools caseiros aí, que não tem nada a ver. Não estourei o motor do meu carro, mas porque eu precisava andar, mas cheguei a utilizar muito. Eu estou dando um mau exemplo aqui, gente, não é para seguir isso. Mas eu precisava rodar e não tinha jeito, fazer o quê?
Coloquei muito álcool dessas marcas famosas aí no tanque do carro. Andou, sei lá o que aconteceu, mas andou. Mas é mau exemplo, tá, gente? Não é para fazer isso, não. Isso foi lá no passado, muito antigamente. Tô sendo réu confesso aqui, ó. Muito bom. Ok. Então, bom, como eu tenho certeza que o assunto vai despertar a curiosidade de muita gente, porque como eu não sabia disso, eu só ando com veículos a flex, né? Não ando com veículos a biodiesel. Mas acho que muita gente não sabe, inclusive, essa questão do armazenamento. Deixa o endereço de internet aí para quem quiser mais informações para vocês, pegar um manual aí de orientação correta de utilização do biodiesel para manutenção da vida útil do motor. Qual é o endereço de vocês? Ele apareceu ali na tela, né? O Apareceu? hclcorp.com, que é o da empresa, mas eu recomendo também que vocês deem uma olhada no site da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Lá existem algumas cartilhas também Tá. que dizem como que deve ser feito esse armazenamento e utilização dos combustíveis, tá? Tá bom. Ok, Patrick, muito obrigado. Um abraço a todos vocês aí da AGCO e até breve aí. Obrigado pelas informações. Obrigado. Um abraço. Abraço e boa semana para você que está só começando.